Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Fluete Pandolfi, sou professora de História. Estarei trabalhando com a turma do sexto ano sobre o tempo histórico e cronológico, né? Retomando da aula passada, ok? Então, turma, retomando o que seria o tempo cronológico, né? Que é o espaço de tempo em que os acontecimentos se desenrolam e os personagens realizam suas ações no decorrer de um tempo. Em segundos, é aquele que pode ser contado, agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios, tá? É o tempo registrado nos calendários. Esse tempo que podemos contar, marcar e organizar é o que chamamos de tempo cronológico, né? Um tempo que eu posso marcar, né? Que vou fazer naquele tempo. É o tempo de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, né? E anos, tá? É, por exemplo, quando dizemos quanto tempo falta para seu aniversário? Esse é um tempo cronológico, que é um tempo que falta para o seu aniversário, entendeu? O tempo cronológico é contado no relógio, né? Horas, dias, anos, numa ordem linear de tempo. Exemplo, hoje acordei, tomei meu café e me vesti para ir ao meu trabalho. Como peguei um engarrafamento enorme, me atrasei, né? Então, cheguei atrasado. Então, esse é um tempo cronológico, né? Que eu tinha que tanto de tempo para mim chegar em tal lugar e eu não consegui. É um tempo marcado, tá? O tempo histórico. Tempo histórico é o modo como cada grupo ou sociedade vivencia, percebe e organiza o seu tempo cronológico, tá? Portanto, embora o tempo passe igualmente para todo mundo, nem todos passam pela mesma forma de tempo, né? O tempo histórico tem longa duração, é o tempo que acontece os processos históricos. A cada novo processo histórico se inicia um novo tempo histórico. Por esse motivo, a história ela é dividida, né? Dividida de acordo com cada processo, né? Novo processo. Então, como ela é dividida, então? Em pré-história, né? História antiga, Idade Média, né? Idade moderna e idade contemporânea, tá bom? Então, aqui dando continuidade, então, aqui a prof trouxe o nome de alguns objetos que marcam o tempo, né? Ó, o estudo de tempo é um tema importante em história, afinal, sem o tempo não há passado, e sem passado não há história. Objetos usados para medir o tempo, né? Então, o primeiro que seria a ampulheta, né? O relógio de areia, que alguém já deve ter visto em TV, imagem, em algum lugar deve ter visto já, né? O segundo, o relógio do Sol, né? Ele mede a passagem do tempo pela observação da posição do Sol, né? E a clepsidra, relógio de água, tá? Então, o quarto, o relógio de vela. O tempo é marcado pela velocidade e queima de vela, tá? O quinto, o relógio do pêndulo, né? Utiliza pesos para fornecer a energia necessária para mover os ponteiros, né? Através do peso. E o relógio atômico. Seu funcionamento depende das propriedades do átomo, né? Ele é considerado o mais precioso já construído pelo homem e mesmo assim atrasa 1 minuto a cada 65 mil anos, né? E o sétimo calendário diversos conforme a cultura. Então, o último, então, assim, cada cultura, cada sociedade, ele inventa o seu calendário, ele tem seu calendário próprio, né? Então, o tempo histórico, retomando aqui então, né? O histórico é o tempo cronológico, e o tempo cronológico, calendários, relógios mecânicos, criado pelos seres humanos, é o resultado de uma convenção, né? De um acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos nos tempos, mas também pelas mudanças e permanências que ocorrem nas sociedades humanas, tá? Ao longo do tempo. Esse tempo é relacionado a mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos, ok? Na Terra e é chamado de tempo histórico. Então, né, esse é o tempo histórico. Ok? Então, vamos lá para o próximo, né? Agora, essa seria uma atividade para a gente fazer. Daí a gente vai fazer junto depois, né? No caderno. Só para vocês ver se vocês estão entendendo, né? E o que entenderam até agora, da aula passada e de hoje, né? Então, espaço de tempo, né? Você, numere 1 para tempo cronológico e 2 para tempo histórico, tá?
Você vai colocar 1 ou 2, espaço de tempo em que os acontecimentos se desenrolam. Seria o número 1 ou o número 2. Pode ser contado, agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Seria o tempo cronológico ou o tempo histórico? Qual seria? É o tempo registrado nos calendários, cronológico ou histórico? É o tempo dos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Cronológico ou histórico? É o tempo de aniversário, né? Qual seria? É o modo como cada grupo ou sociedade vivencia, percebe e organiza seu tempo cronológico. Tem longa duração, né? Qual seria? É o tempo em que acontecem os processos históricos. Né? É o tempo longo da história, da pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, né? Então, a gente vai depois fazer no caderno juntos qual seria então cada um, né? Uma atividadezinha, né? Aqui, então, agora é a linha do tempo, né? Seria uma linha do tempo aqui que a gente vai fazer junto também no caderno, tá? Os historiadores costumam dividir a história em períodos, para facilitar o entendimento e a localização dos fatos ocorridos ao longo dos anos. Vejamos como foi dividida. Qual o marco inicial de cada período, né? E cada período passou, né? 4.000 a.C., a invenção da escrita, né? Depois, 476, queda do Império Romano do Ocidente. Depois, 1453, que seria a Era Cristã, tomada da Constantinopla pelos turcos, né? E 1789, início da Revolução Francesa, que mais tarde vocês vão estar estudando também. Então, coloque na linha do tempo os fatos históricos mais importantes para o tempo histórico da divisão. Então, aqui vocês vão colocar o que foi estudado, né? O que entenderam em cada quadrinho desse aqui, tá? Depois, aqui vocês vão fazer a marca, esse aqui vai ficar no tema de casa para fazerem. Marque na linha do tempo fatos importantes do seu cronológico, né? Então você vai fazer a sua linha do tempo, né? Marcando, né? Cada um ali, ok? Aqui também vocês vão copiar, depois fazer no caderno também, tá? O que seria então, copie em seu caderno e responda. O que é o tempo histórico, né? Então, o tempo histórico relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico, né? Então, os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas, luminosos por toda a parte, vivem de um jeito e num ritmo, né? Muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico, tá? Então, esse seria o tempo histórico, né? Então, as considerações, o que a gente viu nessa aula, o que a gente está vendo, né? Então, nessa aula, o que a gente aprendeu? Essa aula é a aula passada, que é a continuidade, né? Então, tempo histórico e tempo cronológico, né? O que eles seriam, né? O tempo histórico, o tempo mecânico e o tempo da natureza, né? E a periodização tradicional da história, tá? Então, o que foi visto nessa nossa aula, tá? Então, é isso. A gente vai dar continuidade na próxima aula sobre o conteúdo. Vamos estar escrevendo e fazendo no caderno, né? O que ficou de importante, né? O que vocês não entenderam, que a gente vai tirar dúvidas daí que ficou para trás, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula.